Então, turma do sexto ano, vamos continuar com a nossa aula de espanhol. Então, agora a nossa aula de espanhol parte 2, tá? O nosso conteúdo agora da nossa aula de espanhol será verbo. Até agora nós corrigimos a atividade, não foi isso? Sobre os pronombres personales. Agora nós vamos estudar os verbos. Os verbos, eles possuem pessoa, número e conjugação e também tem tempo e modos verbais. Então a gente precisa conhecer cada um desses para aprender a conjugar os verbos. Os verbos que nós vamos estudar hoje são os verbos ser, tener, estar e llamar-se. 4 verbos de uma única vez. Então, eu peço que vocês tenham bastante atenção, certo? Na nossa aula de espanhol, para que a gente possa compreender melhor como se dá essa conjugação verbal, tá? Para que eu possa conjugar um verbo, eu preciso da pessoa que vai me indicar e como que eu vou conjugar esse verbo. Por exemplo, quando eu digo assim, estou falando. Então, eu estou usando verbos, 2 verbos. Estou falando. Eu não falei o pronome, mas vocês sabem, quando eu digo eu estou me referindo à minha pessoa. Quando eu digo está falando, eu já estou me referindo a outra pessoa que não sou eu. Então, os verbos, eles precisam da pessoa para ser conjugados, tá? Para se flexionar. E eles se flexionam diante desses pronomes ou substantivos. Por exemplo, Maria e Carlos estão estudando. Por que eu usei estão? Porque eu estou me referindo a 2 pessoas. Se eu usasse só Maria, Maria está estudando. Então, seria outra conjugação verbal, não seria? Outra flexão. Quando eu digo eu estou estudando, percebam que o verbo estou, ele também muda novamente, porque ele concorda com a pessoa que está sendo flexionado o verbo, tá? Então vamos lá. Verbo ser, tener, estar e llamar-se. Eles são os verbos ser, ter, estar e llamar-se, que é um verbo, dentro do espanhol, é um verbo de chamar, tá bom? Esse verbo llamar-se, percebam que ele se escreve totalmente diferente dos outros. Tem o se na frente. Ele não é um verbo que termina em R no infinitivo. Então, por que isso acontece? Porque o verbo llamar-se, ele é pronominal. Quer dizer que ele tem por obrigação de ter um pronome antes, um pronome átono. Por exemplo, quando vocês fizeram a apresentação de vocês. Eu me llamo Maria, eu me llamo Marcos. Olha esse me na frente. Por que tem me? Porque o verbo llamar-se é pronominal, então tem que ter um pronome átono na frente, tá bom? Se eu fosse dizer assim, eu te chamo João, em espanhol. Eu te llamo Juan. Prestem atenção que aqui eu te llamo. Eu coloquei outro pronome átono antes do verbo llamar-se, porque obrigatoriamente eu tenho que colocar esse pronome átono, porque ele é um verbo pronominal, tá bom? Então vamos para a nossa tabela. Primeira coisa, vocês têm na tabela, de um lado, os pronombres, tanto os pronombres no singular quanto no plural, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, certo? E aí nós temos os verbos ser, estar, tener e llamar-se, tá? Estão em sequência. Nós vamos ver um por vez. Primeiro, vamos ver o verbo ser. Yo soy. Eu soy, tu eres, él, ella y usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. Vamos perceber aqui como que é a conjugação do verbo ser. Eu sou brasileña, eu sou professora. Vocês vão dizer, eu sou estudiante, eu sou alumno. Então, nesse caso de primeira pessoa, no singular, eu vou conjugar com soy, tá? Tu eres. Tu eres estudiante. Tu eres bello. Tu eres muy hermoso. Então, aqui eu estou empregando o pronome tu
Eres é o verbo, certo? Ele, e os te, como todos eles são terceira pessoa do singular, es. Ella es muy guapa. Ella es muy guapa. Ella es mi profesora de español. ¿Correcto? Vale. Nosotros somos estudiantes. Nosotros somos muy contentos. Nosotros soy muy felices. Então, aqui eu estou dizendo que nós somos, tá? Vosotros sois, quando eu me refiro a vós. Ellos, ellas e ustedes son, está no plural, eles são, tá? Então, vocês podem até escrever abaixo em português. Soy é sou, eres é es em espanhol, em português. Es é, somos mesmo, sois também no português e son é são. Então, conjugado o verbo ser. Vamos ao verbo estar. O verbo estar, ele termina exatamente como o verbo ser. Por isso que a gente está chamando eles juntos. Olha a terminação de soy. Oi. Estar. Yo estoy. Yo estoy muy contenta. Estou, a terminação verbal é igual. Tu estás. Ele e usted está. Nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas e ustedes están. Então, están, verbo estar, ele tem algumas denominações diferentes do verbo ser, porque ele não é regular. O que é um verbo regular? É que o radical dele permanece igual. A gente conjuga ele em todas as pessoas, mas o radical continua igual. Então, ele não é, ele é irregular, ele sofre algumas alterações, tá? El verbo tener. Yo tengo, tú tienes, él, ella y usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Vale? É só vocês seguirem a linha. Pronombre personal, verbo e a conjugação, tá? E por último, o verbo llamar-se, que é o verbo pronominal que eu falei para vocês. Percebam que em toda a conjugação, nós temos um pronome átono antes do verbo. Eu me llamo, tu te llamas, él, ella e usted se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamais, ellos, ellas e ustedes se llaman. Um exemplo aqui, por exemplo, se llama, para a terceira pessoa. Mi madre se llama Sonia. Mi madre se llama Sonia. Muy bien? ¿Comprendido? Nosotros nos llamamos estudiantes. Nós nos chamamos estudantes, tá? Porque ele é um verbo pronominal. Esses pronomes átonos que estão na frente, eles têm que estar aí por obrigação, tá? Agora um detalhe importante. Esse tu, que aparece aqui em segunda persona, na tabelinha que vocês estão vendo, ele é usado em muitos países. Mas alguns países latino-americanos, por exemplo, Argentina e Uruguai, eles não usam tu, eles usam vos, tá? É um fenômeno que a gente chama de vosseo, é uma variação linguística, tá? Então, ao invés de usar tu, eles usam vos, certo? Então, vos sos, vos estás, vos tenés, vos te llamas, certo? Então, observem isso aí. Tem no livro de vocês o quadro Atención, tá lá a conjugação do vos com todos os verbos que nós estamos estudando, tá? Não é tão simples, porque quando a gente vai estudar verbo na parte gramatical, geralmente a gente tem mais dificuldade, certo? No espanhol, porque existem regras e a conjugação é diferente da conjugação do português, tá?
mas não é nada que a nossa prática nos leve a compreender. Então, nós vamos fazer a atividade. Essa primeira questão da página 27, eu vou ajudar vocês. Então, eu vou ajudar vocês. Eu vou orientar bem aqui, tá? Como vocês têm a tabela, vocês vão poder recorrer a ela todo o tempo que vocês estiverem fazendo a atividade, tá? Então, o que pede na questão? Completa os diálogos com a forma correta do verbo ser. Então, vocês vão usar apenas o verbo ser aqui, tá bom? Tu eres Carlos? No. Bruno. O verbo ser que eu vou usar aqui, qual que vai ser? Se fosse em português, vocês iriam dizer aqui, não sou Bruno, tá? Então, em espanhol, qual é o verbo, a conjugação, a parte do verbo conjugado que você vai colocar aqui? A forma correta. Em la B, como são os argentinos? Pues, muy simpáticos. Ele já está na pergunta. Como são os argentinos? É só você ter um pouco de atenção, tá? Soy de Santiago de Chile. Sí. Tu, chileno? Ele está perguntando se ele é chileno. E ele usa o pronome tu. Então, você vai pegar o verbo ser no tu. É como que a gente escreve. Tu eres, tá? No, somos espanhóis. No, de donde? Ustedes. De onde são vocês? Então, eu vou usar o quê? Ustedes. Vou buscar lá nos ustedes. Como que é a forma verbal correta para ustedes? Do verbo ser. Lá é, sé que Ana es professora, pero Laura no sé. Las dos, professora en Instituto de Venezuela. Então, as duas são professoras no Instituto de Venezuela, certo? Então, aí vocês vão empregar o verbo ser. Na página seguinte, página 28, vocês vão observar aí que tem um quadrinho de diviértete para vocês descobrirem essa expressão idiomática. Lembrando que a expressão idiomática a gente não consegue encontrar à risca no dicionário. Então, é uma pesquisa mais aprofundada mesmo. Tem que colocar lá, quando vocês forem pesquisar, que é uma expressão idiomática. Então, a expressão é o seguinte: me ha salido rana. Me ha salido rana. O que quer dizer essa expressão? Pesquisem, tá? A questão 2, vocês vão procurar nessa sopa de letras, certo? A conjugação dos verbos tener e estar, que estão lá na tabela, tá? Vocês vão procurar aqui e vão circular na sopa de letras, tá? Feito isso, terminada a questão 2. E aí nós vamos para a 3. Na 3, vocês vão conjugar o verbo llamar-se. Isso. Lembrem só que ele precisa de pronome antes do verbo, tá? Mas lá na tabelinha já vem assim. Então, vocês têm ellos, José e Andrés, e aí sucessivamente. Sempre vai ter na frente o pronome. Vai ficar fácil para você fazer essa pesquisa. Viu o pronome, qual é o verbo, volta na tabelinha para corresponder aqui. Sempre que estiverem respondendo, leiam a frase que vocês completaram. Isso é uma maneira de fixar o conteúdo. Não vão só completando por completar. Vão completando e lendo. Lembrem da prática, que eu sempre comento com vocês. É preciso praticar, é preciso hablar e hablar. Porque assim os nossos ouvidos eles vão ficando mais afinados para o idioma, para a compreensão, tá? E por último, a questão 4, e na página 29, que vocês vão marcar uma única alternativa correta que completa os enunciados a seguir. Então, primeiro façam o seguinte: completem todos os enunciados e depois busquem uma alternativa. Os enunciados todos aqui são com o verbo ser. Então, completem e depois busquem uma alternativa para vocês marcarem, tá bom? Então, o nosso conteúdo de hoje foi o estudo dessa tabela de verbos. Espero que vocês tenham compreendido. E não se preocupem, porque eu sei que não vão ficar dúvidas, porque é algo realmente novo, estudar verbos em espanhol. Verbos em português já é difícil, né? Essa conjugação verbal.
de conjugar corretamente de acordo com a norma. Eu sei que já é difícil. Em espanhol, por ser um idioma novo, tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, certo? Feito isso, as atividades do livro, certo? Eu quero que você produza uma frase para cada verbo, certo? Você não vai me mandar escrito, você vai me mandar em áudio. Você vai ler a frase que você produziu. Por exemplo, uma frase com o verbo ser. Eu sou brasileña e professora de espanhol. A minha frase com o verbo ser. Usando o verbo estar, o que eu posso dizer? Ella está estudiando mucho. A minha frase, usando o verbo estar. Usando o verbo tener, eu tenho muy hambre. Então, eu tenho muita fome. E o verbo chamar-se, eu me chamo Cíntia. Então, eu criei uma frase para cada forma verbal. Vocês vão fazer isso também e vão gravar um áudio e enviar para a professora, tá bom? Não precisa escrever e mandar foto. Eu quero só ouvir vocês pronunciando a conjugação verbal dos verbos que nós estudamos hoje, tá bom? Besos, hasta nuestra próxima clase de espanhol. Hasta luego.